Temos deputado Sóstenes Cavalcante. Vou chamar os deputados Sóstenes já. Ou seja, nós temos as ferramentas e os votos necessários para afastar o ministro do Supremo Tribunal Federal até que chegue o fim do processo de impeachment. No caminho, nós precisamos chegar lá e conseguir os votos restantes. Tem 19 em cima do muro, 41 a favor. Se você somar aí, tem 60 votos. Tá com sobra no placar para botar o Alexandre para fora. Só tem um empecilho no meio do caminho, Davi Alcolumbre. E eu repito que os americanos sabem muito bem que Davi Alcolumbre, nesse momento, é o empecilho para que se inicie o processo do impeachment contra o pseudo-juiz. O recado está dado. Agora, na Câmara, a oposição está dando, além do Senado, na Câmara, a oposição está dando um show. Vocês têm que aplaudir os deputados e senadores porque eles estão dando um show. Um show. E olha que para eu elogiar político não é mole. Estão fazendo valer o voto de confiança que o povo brasileiro depositou nele ao elegê-lo. Estão fazendo valer a vontade que vocês manifestaram nas ruas no domingo. E nós temos falado disso aqui no Paulo Figueiredo Show, que ao longo da semana a oposição anunciou obstrução de todas as pautas do Senado e da Câmara e fez uma obstrução física, ocupando a mesa das duas presidências e efetivamente impedindo que as sessões fossem realizadas. E isso irritou muito Davi Alcolumbre e Hugo Mota, o que é engraçado, porque o Alcolumbre até fez uma nota dizendo que será antidemocrático, que não ia aceitar intimidações, etc., ou tentativa de constrangimento, mas ele próprio utilizou essa mesma tática em 2019 para impedir que o senador José Maranhão, aliado do seu então oponente à presidência do Senado, Renan Calheiros, presidisse a sessão que escolheria o novo presidente da casa. O Alcolumbre ficou lá por 7 horas ocupando a mesa da presidência do Senado. Então, acho que ele não deveria estar tão surpreso com essa prática brilhante. Mas depois de muitas discussões, negociações que a gente vai entender hoje, inclusive tentativas de coerção por parte da Polícia Legislativa, a oposição e o Hugo Mota, eu não vou dizer que chegaram a um acordo, porque essa palavra está dando muita confusão. Mas foi feita a desocupação e nós vamos discutir os termos nos quais isso aconteceu. E para isso, eu recebo o meu querido amigo, está sendo um herói nessa história toda, grande líder do Partido Liberal na Câmara, o deputado Sóstenes Cavalcante. Deputado Sóstenes, obrigado por ter aceito o convite aqui de participar no Paulo Figueiredo Show. Poxa, assim, não tenho como elogiar mais a atuação heróica aí dos senhores. Me encheram de orgulho, encheram o povo brasileiro de orgulho, estão lutando pela gente e parece que a maré está mudando. Mas eu quero ouvir de você, vou chamar aqui de você, Sóstenes, a gente tem isso mesmo. Relação. Vou chamar de você, quero ouvir da sua boca o que aconteceu nesses últimos dias e onde é que a gente está. Teve confusão, teve acordo, não teve acordo? Vamos ouvir direto da boca do homem. Vamos lá. Primeiro, Paulo, uma alegria. Boa tarde, obrigado. Você sabe que uma batalha não se vence, uma guerra não se vence só com uma batalha. Serão várias batalhas, teremos vários heróis, teremos vários soldados feridos ao longo dela. É uma guerra. Nós estamos vivendo uma guerra com todos os ingredientes que conhecemos em uma guerra. Eu agradeço suas palavras elogiosas, mas quero compartilhá-las com você inicialmente, com o Eduardo, com o Porciúncula, que aí estão fazendo um trabalho brilhante nos Estados Unidos, que se a gente conseguiu algum avanço aqui, também é muito pelo trabalho de vocês aí. Então, eu quero compartilhar esta palavra herói com esses 3 heróis que estão aí nos Estados Unidos, compartilho essa palavra com toda a nossa bancada do PL, qual sou líder, como também compartilho esse mesmo título com o líder da oposição Zucco, com a líder da minoria Carol Detone, com o líder do Novo, o líder do União Brasil e o líder do Progressistas aqui nesta casa. Também temos que dividir o mesmo título com o Senado. O Rogério Marinho, o Portinho, a liderança do Senado e todos os senadores e toda a nossa bancada de deputados federais aqui do PL e da oposição tem sido gigantes nesse processo, assim como vocês aí cumprindo a missão. Nós estamos aqui para resgatar um país que foi, na minha avaliação, sequestrado. O Brasil hoje é sequestrado por alguns membros do Supremo Tribunal Federal. Esse é meu sentimento, triste sentimento, porque como homem público eu não gostaria de estar falando isso aqui, porque entendo e compreendo muito bem a nossa Constituição, são 3 poderes harmônicos entre si e que têm constitucionalmente seus limites, que lamentavelmente, por uma escalada há mais de uma década, o Poder Judiciário se sobrepôs sobre os demais poderes. Essa é a minha convicção. Depois de 3 mandatos, aqui 10 anos na Câmara, 10 anos e meio na Câmara dos Deputados, essas são minhas convicções. Mas, para voltar aos últimos acontecimentos, para informar todos aqueles que acompanham o seu belo trabalho aí de informar o Brasil, Paulo Figueiredo. 83 mil telas ligadas aqui, a maior audiência do Brasil. Parabéns pelo seu trabalho e a todos esses que nos acompanham neste momento e que nos acompanharão depois, acompanhando essa live. Só te dizer que nós decidimos na segunda-feira, com a liderança dos presidentes de partido, liderado pelo Valdemar, que fez contato na terça-feira, às 10 da manhã, com o presidente do União Brasil, Rueda, que foi por Zoom, e fisicamente com Ciro Nogueira. Nós precisávamos organizar a estrutura em cima partidária, porque para ir para uma guerra que nós iríamos, não dava para ir sem retaguarda
do primeiro pelotão. E o primeiro pelotão, numa democracia, são os presidentes partidários. Uma vez os três alinhados, nós decidimos pela ocupação das duas casas, organizadamente, estrategicamente, depois de uma coletiva de imprensa, pós a prisão do nosso eterno presidente Bolsonaro, uma prisão injusta, ilegal. Não vou falar o que você já falou aqui para todos os seus telespectadores, que já sabem tudo o que nós pensamos sobre a prisão do presidente Bolsonaro. Fizemos a coletiva na rampa do Congresso Nacional, uma coletiva, uma cena pouco vista nessa casa, emblemática, para dar um recado claro da nossa insatisfação com os crescentes abusos do Poder Judiciário, com as nossas insatisfações da casa e com a insatisfação de uma prisão injusta de um presidente honesto que nunca roubou R$1 desse país e que está preso domiciliarmente injustamente. Fizemos a nossa denúncia ali e dali ocupamos as duas mesas diretoras. Para que isso? Primeiro, a gente precisa entender que o Brasil só chegou até aqui porque nós temos um problema que levou, ao longo da nossa, desde a redemocratização para cá, mudanças na nossa Constituição que deixou o Congresso Nacional refém do Supremo Tribunal Federal. Hoje, eu não tenho medo de dizer, e falo isso em alto e bom som, parlamentares, deputados e senadores, são muitas das vezes em votações nessa casa chantageados por alguns ministros do Supremo Tribunal Federal. Não são todos. E eu não estou falando contra a instituição Supremo Tribunal Federal, antes que alguém distorça o que eu quero dizer. Estou falando contra algumas figuras do Supremo Tribunal Federal que prestam desserviço à democracia brasileira, pressionando em votações, não é só sobre votações, sobre qualquer votação que trabalhe, que circule no ambiente do judiciário brasileiro, alguns deles, chantageam, ligam, pressionam para aqueles que têm seus processos lá. Por isso, é difícil da gente pautar um monte de coisa nesta casa. Entre elas, a anistia, que eu ouvi de todos os líderes numa reunião aqui, inclusive os líderes da esquerda, que as penas aos presos do 8 de janeiro, até para os da esquerda, são excessivas. Ora, se são excessivas, resta o quê? Anistia. É o que diz a nossa Constituição. Mas por que eu não voto? Porque aí os telefones começam a tocar, porque tem pressão externa. Pressão externa? Pressão de alguns ministros do STF. É assim que funciona a debilitada democracia brasileira. Falo e repito, é assim que funciona as ameaças, as chantagens com alguns parlamentares. Para resolver esse problema, o que a gente tem que fazer, o Figueiredo? Mudar o foro, tirar o foro privilegiado, que em algum momento foi pensado para uma proteção, para dar mais autonomia aos parlamentares. Então, o que nós acordamos aqui? Nós vamos votar. E aí não foi um acordo feito. A imprensa aí, algumas imprensas distorceram. Porque a gente não queria fazer ocupação para chantagear presidente de Câmara nem de Senado. A direita não é chantagista como a esquerda costuma ser. Nós somos ordeiros. Nós somos da paz. Quando temos que guerrear, sabemos guerrear com tática. Mas usar de uma ocupação para chantagear o presidente daqui ou lá, nós não iríamos fazer. Porque não é um papel da direita isso. Nós queríamos usar a ocupação como instrumento de pressão. E para não ficar a leitura de chantagem, porque se você agir com chantagem com o presidente das casas hoje, a gente goste ou não, amanhã nós daríamos o direito à esquerda também chantagear. E nós não somos chantagistas. Mas não está havendo já, Sóstenes, chantagem da esquerda? Não, para mim... Você acabou de dizer que há mais do que chantagem, há ameaça... Não, para mim a chantagem sim do STF. Do STF? A esquerda eu não colocaria na conta da esquerda isso. Paulo. É que o esquerda e o STF às vezes parecem ser às vezes se misturam, concordo com você. Talvez nessa mistura você tenha razão. Mas eu foco especial, porque esquerda e direita na política sempre vai existir e é necessário. Claro, senão vira ditadura. Nós não somos a favor, a gente quer o contraditório. Então, assim, mas a gente às vezes concorda e nem todo mundo pensa igual na direita, e graças a Deus, porque tem coisa que você fala que eu não concordo, já vi você também não concordando comigo. Este é o princípio da liberdade, não é? Então, o que acontece? Acho que existe sim essa chantagem feita pelo STF, mas nós não poderíamos fazer esse instrumento com a ocupação que nós fizemos. Então, para blindar o presidente das casas, como é que foi o acordo feito? Fizemos um acordo dos líderes, dos partidos que decidimos ocupar. Tinha comando. O comando estava aqui, os presidentes. O líder desses partidos, que compõe a maioria das duas casas, decidimos que nós, na próxima semana, votaremos a mudança do foro. Vamos buscar o melhor texto para tirar as amarras, tirar as chantagens dos parlamentares, para a gente dar aos parlamentares total liberdade para votar com sua consciência. Porque hoje, muitos deles não conseguem fazê-lo. Após a gente mudar isso, votaremos em seguida a anistia. Este foi o acordo feito pelos líderes partidários. E nós então, aqui, deixa eu entender, deputado, que eu quero entender isso com precisão. Então foi feito um acordo com os líderes partidários para, na semana que vem, votar a questão do foro? Como é que é? A questão do foro seria na semana que vem? Semana que vem. Então, quais seriam os líderes, quais seriam os partidos? Vamos lá. Líder do União Brasil,
União líder Brasil? do Progressistas, Progressistas. líder do PSD, que esteve presente, o PSD, olha que bacana. PL e Novo. PL novo. Nós temos Isso dá mais acordo, ou menos o quê? Uns 250 deputados? 250 deputados, mais ou menos, fiz a conta, mas dá por aí. Mas Mais nós ou temos menos, gente de grosso outros partidos, que temos gente no Republicanos, temos gente no Podemos, nós temos... E acho que uma boa construção de texto... E aí, Paulo, eu já vou me antecipar aqui, porque vai ter gente da direita, porque nós temos, graças a Deus, temos divergente dentro da direita. Porque, claro, neste momento, nós vamos ter que proteger, ser um pouco corporativo ao Congresso Nacional. Isso pode dar algum tipo de crítica e desentendimento. E eu preciso ser claro. Se a gente não tirar isso, vai ter gente dizendo que a gente vai querer proteger corrupto. Ora, corrupto para nós da direita, seja da direita, da esquerda, do centro, é corrupto, tem que ir para cadeia. Quando você muda o foro, nós vamos colocar um aditivo para proteger a casa, que só poderá começar esse tipo de investigação, de processo contra parlamentares com a devida autorização da casa. Quando a gente vê que é um caso de corrupção, a casa não segura, o povo pressiona e a gente autoriza. A gente vai ter que colocar mecanismo de proteção para a casa, porque senão nós mudaríamos do STF para alguma outra instância, somente. Nós vamos ter que mudar a instância e botar proteção para que os parlamentares, aqui, nós autorizemos a investigação para que os parlamentares se sintam confortáveis, com votar com a consciência, porque, tristemente, o problema do Supremo Tribunal Federal, às vezes, se estende a outras instâncias do Judiciário. Às vezes. Não com a mesma magnitude do STF, vamos ser muito honestos, mas, às vezes, em alguma circunstância acontece. Então, assim, pode ter crítica da direita e nós vamos estar dispostos a receber. Mas esse é o caminho para a gente tirar essas amarras do judiciário. Logo depois de votar o fim do foro, nós vamos votar a anistia. Logo em seguida, foi isso que nós combinamos os líderes. Estes líderes estaremos a semana que vem, já, aliás, hoje eu tenho uma outra conversa com o presidente Hugo Mota, mas nós estaremos a semana que vem com os líderes. Já estamos começando a organizar o texto desta PEC, será uma PEC do fim do foro, e nós vamos votar na semana que vem para destravar o problema das amarras dos parlamentares. Eu, sem dúvida nenhuma, essa questão da própria Câmara analisar se deve ou não abrir investigações contra si mesmo vai gerar problemas. Mas esse é um problema para a gente resolver no futuro. Eu prefiro sempre o problema que a gente resolve nas urnas do que o problema que a gente não pode resolver de jeito nenhum. Parabéns. É isso aí. Na pior das hipóteses, a cada 4 anos vocês têm que renovar o contrato de vocês. O bandido daqui. A população tira o bandido daqui. O Alexandre e companhia são vitalícios. E hoje a gente tem um desequilíbrio entre poderes e não vai ter... Na democracia, às vezes a gente tem que empurrar a coisa um pouquinho demais para um lado, aí dá um problema, a gente tem que empurrar para o outro, e hoje o problema real é o superpoder do judiciário. Então não tenho grandes problemas com isso, não. Minha dúvida, deputado, então depois de votar essa PEC do foro, iria para o Senado. Sim. E como está o clima no Senado em relação a isso? Você sabe dizer? Aí hoje, inclusive, a ocupação do Senado só acabou hoje, por volta de 10h45 da manhã. Os senadores ficaram até hoje. Nós acabamos a nossa ocupação. Por quê? Porque faltava a 41ª assinatura do pedido de impeachment no Senado, que aconteceu hoje às 10h40 da manhã. Quando aconteceu, aqui hoje. Nós completamos as 41 assinaturas, os senadores desocuparam lá. Eu estava lá, e aí nesta conversa, ontem houve uma conversa do nosso grupo de oposição, junto com o presidente Alcolumbre, com o comprometimento de que, passando aqui, é votado também no Senado a PEC do fim do foro, e a questão da anistia, logo a seguir, é o compromisso nosso aqui, e lá no Senado, eles estão trabalhando este compromisso com a questão da anistia. No momento aqui, a gente votar aqui, começará uma nova negociação no Senado para que a anistia também seja negociado lá. O que nós não conseguimos para ser 100% dos nossos compromissos foi que o compromisso do presidente Davi Alcolumbre, nós gostaríamos de dar isso ao Brasil, porque o Brasil merece, as pessoas patriotas que foram para as ruas no domingo pediram, era que a gente pudesse ter o compromisso do Davi Alcolumbre de pautar o impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Ele não assumiu esse compromisso com os senadores, mas eu tenho convicção que com a pressão popular, com o passar dos dias, depois que a gente tirar essas duas travas, que é a PEC do fim do foro e a anistia, nós vamos avançar para o impeachment daquele que é violador dos direitos humanos, ministro Alexandre de Moraes. Deputado, o senhor acha que a mudança do foro vai afetar o placar tanto da anistia quanto do impeachment? Tenho convicção disso. Quando você tira o instrumento de chantagem, que acontece com frequência, os parlamentares se sentem mais livres para votar com a sua consciência e, inclusive, para respeitar a pressão da sua base eleitoral. É uma PEC, então não teria nem que a sanção do presidente. Há um consenso, porque eu entendo que essa é uma PEC que beneficia os deputados e senadores. Há um consenso? Tem uma ideia de qual seria o placar da votação dessa PEC? Arriscaria o placar? A PEC, para mim, na Câmara dos Deputados, nós passaremos de 350 votos. Uau. Eu tenho convicção que a PEC do fim do foro aqui passa de 350 votos. Com relação à anistia, para mim, na Câmara dos Deputados, temos mais de 300 votos pela anistia. E com a PEC, uma vez a PEC passada, talvez a votação da anistia... Talvez possa até aumentar de 300 votos, você tem razão. E aí eu faço também o seguinte exercício. Imagine, a gente estava falando sobre isso aqui no Paulo Figueiredo Show, imagine a PEC do foro aprovada e imagine
depois disso, a anistia aprovada. O quão fortalecido fica o placar no Senado do impeachment? Aí, honestamente, aliás, nós tínhamos problema para chegar à 41ª assinatura. Nós temos promessa de assinatura para o impeachment do ministro Alexandre de Moraes já para a semana que vem, pelo menos mais 2. Então, assim, isso sem acabar o fim do foro. Imagina com a vinda do fim do foro, imagina com a anistia, isso vai virar uma onda. Eu tenho certeza nos instrumentos de pressão. Lógico que eu sou muito franco com quem te assiste, que o presidente Davi Alcolumbre, ele é um político, que eu fui deputado com ele no DEM aqui, ele é um político que, com a questão da sabatina do ministro André Mendonça, se mostrou, quando ele tem algumas convicções, ele é muito firme em não flexibilizar. Isso talvez possa ser um problema para nós lá na frente com relação ao impeachment do Alexandre de Moraes, porque ele não, tem que ser honesto, ele não assumiu o compromisso de pautar isso. Então nós vamos ter que ter muita pressão popular, muito apoio dentro do Senado, além do que a gente já tem, que é a maioria, para que isso venha acontecer.